Meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o canal Marcelo Brock, eu sou Marcelo Brock. Antes de começar o vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal para poder ajudar meu trabalho. Vocês sabem que esse tipo de conteúdo, dificilmente ele é impulsionado pelas redes sociais, muito pelo contrário, ele é sabotado. Então, você deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, você ajuda bastante aqui comigo, tá? Então, galera, é o seguinte, o Biden publicou nas suas redes sociais anunciando que está desistindo da corrida eleitoral contra o Trump. Ele colocou, abre aspas, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Fecha aspas. Pois bem, galera, tem uma coisa que muita gente não sabe ou não percebe, mas é o seguinte: uma campanha eleitoral, ela é algo muito trabalhoso, gasta muito tempo ali, não só do candidato, mas de toda a equipe envolvida, quanto do partido. Uma campanha eleitoral, ela leva muitos recursos e ela consome até ali grande parte da energia e da saúde daquele candidato. Quando o candidato ele já está num cargo de executivo, principalmente, ele já é o presidente, no caso aqui do Biden, ele definitivamente não tem tanta capacidade de dar a mesma atenção a ser presidente e trabalhar na campanha eleitoral, tá? Então, o cara tem que se desdobrar em dois, mesmo assim ele não consegue. No caso do Biden, que ele já está debilitado, já era muito provável que ele não fosse dar conta das duas coisas. Ou ele vai cagar na campanha, ou ele vai cagar sendo presidente. Ambos os casos são péssimos para a moral, né, do Partido Democrata. Como a gente sabe, os Estados Unidos ele tem dois grandes partidos que sempre disputam as eleições, que é o Partido Democrata e o Republicano. O Democrata sendo um partido um pouco mais à esquerda e os republicanos um partido um pouco mais à direita, beleza? Existia já de um tempo uma pressão de pessoas muito fortes dentro do Partido Democrata para que o Biden não concorresse, que ele desistisse da campanha eleitoral. O Biden não queria, e o Biden também tem muita força. Então rolou, durante uns meses lá nos Estados Unidos, internamente no Partido Democrata, essa queda de braço para que o Biden não fosse ali o candidato dos democratas. Então, essa queda de braço aí, o Biden acabou perdendo ou cedendo, muito depois que ele ficou doente, inclusive, para quem não sabe, ele pegou Covid aí nas últimas semanas, e logo depois disso, aí, quando ele se recuperou, ele desistiu. A gente não sabe se motivos de saúde, porque ele já está muito velho, debilitado, e tá até bem engagado, tendo dificuldade de falar as coisas, né? Então ele acabou aí dando o braço a torcer e desistindo. Pois bem, logo depois que o Biden desiste, o que acontece? Os democratas têm que escolher um novo candidato. Existem as primárias, as prévias e a votação dentro do partido para se escolher um candidato. Quando é o caso do candidato, que seria o candidato escolhido, desistir, as pessoas têm que fazer tipo uma substituição de candidato. Então todo mundo que votou no Biden vai ter que indicar outras pessoas, e o próprio Biden vai ter que indicar outra pessoa, e definitivamente quem for indicado pelo Biden vai ter muito peso dentro dessa corrida eleitoral interna dos democratas. O Biden indica Kamala Harris. Para quem não sabe, Kamala Harris é a vice do Biden. Ela foi a vice dele durante todo esse mandato e continua sendo, tá? Kamala Harris, ela não tem uma popularidade grande nos Estados Unidos, nem mesmo dentro do Partido Democrata. Muitas das pessoas não simpatizam muito com ela porque ela é de uma ala mais extremista do Partido Democrata. Como nos Estados Unidos a gente tem apenas dois partidos com muita força política, a gente tem dois partidos gigantescos, que não quer dizer que não hajam outros partidos, mas esses dois são os dois relevantes com força política para disputar a presidência. Dentro de prefeituras, de eleições locais, você tem outros partidozinhos que conseguem vencer. Então, como isso existe, dentro do Partido Democrata existem ramificações de ideologias e de pessoas. A Kamala Harris está numa ramificação bem extrema dentro do Partido Democrata, que não é muito bem aceita, por exemplo, pelos Clintons, né? Pela Hillary Clinton, Bill Clinton, ali, aquela galera que tem grande força ali dentro dos democratas, que não é muito bem aceita pelos Obamas, né,
Barack Obama, pela Michelle Obama, que também tem uma força muito grande dentro dos democratas. A Kamala Harris, ela seria o equivalente aqui pra gente do Brasil de uma Manuela Dávila, alguma mulher aí política do PSOL que traz consigo aí alguns valores e pautas muito fortes de feminismo, de socialismo, de ideologia de gênero, enfim, coisas do tipo, né? Levantando bandeiras coletivistas de uma forma muito agressiva, tá? Que incomoda até mesmo a galera esquerdista dentro do Partido Democrata ali, incomoda até os progressistas e sociais-democratas, beleza? Então, assim, claro que o Biden indicar ela dá muita força para ela, e claro que ela tem sim sua força dentro dos Estados Unidos, senão ela não seria vice-presidente, mas ela também não tem tanta força, senão ela seria presidente e não vice, tá? O vice meio que vai ali na onda do presidente, no caso ela foi ali na onda do Biden, é como se a gente pensar, por exemplo, no Geraldo Alckmin. É claro que ele tem relevância política dentro do Brasil, mas ele jamais seria presidente, ele tá ali como vice-presidente porque ele foi na onda do Lula, que é quem realmente tem popularidade e força política para ser presidente. Então, a Kamala Harris, ela representa um grande perigo, muito maior do que o Biden, porque a Kamala Harris no poder seria colocar no poder tudo aquilo que a gente tanto teme, tudo aquilo que todo mundo que é conservador, liberal, libertário tanto se preocupa, principalmente quando a gente está falando de um país tão importante quanto os Estados Unidos, que interfere na política e economia mundial. A Kamala Harris, ela seria uma pessoa completamente, que representaria completamente uma figura assim repugnante para um conservador, repugnante para quem preza pela liberdade, pelo indivíduo, pela propriedade privada, por alguns valores tradicionais, tá? Ela é uma mulher que viria dizendo que qualquer criança que nasce pode ser menino ou menina, ou menino e menina. É uma mulher que vai vir dizendo que, trazendo pautas de salários igualitários para homens e mulheres de forma regulatória, distorcendo a realidade do mercado. É uma mulher que traria aí um assistencialismo desenfreado, tá? É uma mulher que daria muita força para o establishment americano. Então, definitivamente, ela é um perigo muito maior do que o Biden. Ela poderia fazer aí realmente um mandato que seria catastrófico para os Estados Unidos em algumas vertentes, principalmente na vertente econômica e social, tá? Então, assim, não está definido que ela vai ser a candidata, mas explicando que se fosse ela, se for ela, né, por mais que ela talvez fique atrás do Trump nessa corrida eleitoral, eu digo talvez porque isso é muito relativo. O Biden, ele tá muito atrás do Trump. Só que a gente não sabe se um novo candidato que vai surgir vai ficar tão atrás do Trump, porque o Trump ele tem muita popularidade, mas ele tem muita rejeição. E um candidato que nunca foi candidato, um candidato que nunca ocupou um cargo de executivo, como a Kamala Harris, ele pode não ter tanta popularidade, mas ele traz consigo uma baixa rejeição. As pessoas ainda vão conhecer quem é Kamala Harris. Eu, sinceramente, não acho que ela tenha força para ganhar. Mas se acontecer alguma reviravolta na eleição, entenda reviravolta como várias coisas que eu prefiro não entrar em minúcias aqui nesse vídeo, e ela vir a vencer, seria extremamente complicado. E outra coisa que a gente tem que levar em conta é os apoios que a Kamala Harris poderia vir a receber para poder aumentar sua popularidade. Por exemplo, se houver uma negociação dentro do Partido Democrata, ela receber apoio de Hillary Clinton, ela receber apoio, por exemplo, de Barack Obama, de Michelle Obama, se ela recebe apoio também do Biden, como ela já está recebendo, ela forma um conjunto de apoio que é muito forte nos Estados Unidos, que poderia dar para ela uma campanha bem pesada, sabe? Enfim, isso a gente vai descobrir melhor no decorrer das coisas, mas o que eu queria falar e deixar claro é que eu creio que nesse momento não está definido internamente dentro do Partido Democrata, assim, oficialmente não está, mas eu acho que também internamente não está nos bastidores definidos que vai ser a Kamala Harris. Eu acho que nesse momento está havendo uma discussão dentro do Partido Democrata para se tentar um nome de maior popularidade para poder garantir essas eleições, tá? É muito difícil ganhar o segundo mandato. Os americanos, eles não têm essa cultura de votar duas vezes no mesmo presidente. Vocês podem perceber.
Trump entra, governa, sai. Trump, aí Biden entra, governa e agora já tá para sair porque as pesquisas apontam que o Trump está muito na frente. Então compreenda, não há muito essa cultura de reeleição. Conseguir uma reeleição para o Partido Democrata seria uma vitória muito grande. Então acho que eles com certeza estão tentando dobrar a aposta, trazendo um candidato que seja extremamente popular nesse momento para conseguir uma reviravolta e vencer as eleições. Como seria muito difícil, quase impossível para o Biden, eu não acho que jogar Kamala seja a intenção do partido. Eu acho que o partido no momento está tentando convencer, por exemplo, Michelle Obama a ser candidata. O partido está avaliando agora em pesquisas internas, em pesquisas que eles mesmos estão fazendo, né, mais para o público, entender quem ali das prévias teria mais aceitação popular, quem ali poderia se criar uma narrativa mais interessante para poder bater de frente com Trump, entende? A Kamala Harris, por exemplo, a narrativa dela seria uma narrativa bem extrema contra o Trump, porque ela é filha de imigrantes, ela é negra, ela é mulher, ela, né, flerta aí com o movimento LGBT e com o socialismo. Então, ela seria assim um oposto muito grande, que seria uma guerra que poderia ou dar muito certo ou dar muito errado. Ela não é um nome tão seguro para o Partido Democrata. Eu acredito aí que eles estejam com certeza ali tentando alguma alternativa mais plausível, e eu acho que a Kamala Harris vai vir realmente, se não surgir uma alternativa mais plausível. E a gente tem que saber agora, principalmente, uma coisa que ninguém sabe, que qual é exatamente o grau de rejeição que a Kamala tem pelos seus próprios amigos de partidos, porque a gente sabe que muitos ali não gostam muito dela, principalmente os sociais-democratas e até mesmo os progressistas. Mas não gosta quanto? Ao ponto de não apoiar para uma eleição de forma alguma? Ou apoiaria? Ou como é que seria isso dentro do Partido Democrata? Então, são essas coisas aí que vão ficar, vão ser respondidas no decorrer aí dos próximos dias, das próximas semanas. Só queria explicar tudo isso para que vocês não fiquem totalmente perdidos. Por eu já ter estado nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e evidentemente eu perguntei a respeito de política, eu perguntei a respeito de candidatos, etc, etc, tá? E existe um apelo muito grande pela família Obama, tá? Eles são muito bem quistos pelos esquerdistas, pelos democratas nos Estados Unidos. E a Kamala, ela não é, né, publicamente assim por pessoas comuns, muito bem vista, muito bem quista. Então, eu acho que a percepção que a gente tem dela de ser um ser desconhecido aqui no Brasil não é a mesma percepção que os americanos têm lá. Os americanos têm a percepção dela de que é um ser que existe e que, ok, é aceitável como vice-presidente, mas não é aceitável como presidente. Pois bem, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu explico melhor. Muitas pessoas perguntaram a respeito do Obama. Por que o Obama não pode ser candidato? Por que ele não pode concorrer contra o Trump, já que há esse apreço, né? Esse desejo, né? Esse carinho tão grande dos esquerdistas, progressistas, sociais-democratas americanos para com o Obama. E até mesmo o eleitor mediano, que não tem muita ideologia nem consciência, ele gosta do Obama em parte, tá? Por quê? Por quê? Porque lá na década de 40 existia um presidente que eu coloquei o nome dele lá no meu Insta agora nos stories quando eu respondi, mas eu não lembro o nome dele agora. Ele foi eleito 4 vezes, ele teve 4 mandatos de presidente. E na época isso preocupou um pouco a democracia americana, e o Congresso começou a debater se seria interessante ter um presidente governando tanto tempo, né, no nível mais alto do poder executivo do país. E se chegou à conclusão de que não, houve uma pressão popular também de que não, e a partir daquele momento se criou a 22ª emenda americana, que permite apenas 2 mandatos para cada presidente. Como o Barack Obama já teve seus 2 mandatos, como ele já foi presidente por 2 vezes nos Estados Unidos, ele não pode ser presidente novamente. Ah, Marcelo, mas ele foi presidente, parou, aí teve outros mandatos de outros presidentes e agora ele vai voltar para fazer mais 2. Não, não pode. Mesmo que sejam 2 mandatos seguidos ou 2 separados, ou teve outro presidente depois, é 2 mandatos e acabou. Os Estados Unidos é bem claro, a 22ª emenda ela é bem objetiva. Ao contrário das leis brasileiras, os americanos eles fazem leis
principalmente as leis constitucionais, que é o caso dessa, de forma bem objetiva, tá? Não é como no Brasil, como que o Lula, por exemplo, foi presidente por 2 mandatos, saiu e agora ele é presidente de novo e pode até vir mais um mandato do Lula. Não, aqui não rola esse tipo de movimento, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado claro. Se vier até o final do vídeo, não esquece de deixar o like para poder ajudar o canal e o vídeo a chegar a mais pessoas. E se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Um abração, até a próxima.